Então, gente, aquilo que a gente vinha alertando aqui já há 2 semanas atrás, finalmente aconteceu, não por culpa de ninguém, porque era uma questão praticamente inevitável de acontecer. Confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil, foi confirmado em São Paulo pelo Ministério da Saúde e pela Prefeitura de São Paulo. Trata-se de um homem de 41 anos de idade que chegou num voo vindo da Espanha e apresentou sinais e sintomas da varíola dos macacos. Eu vou ser bem objetivo nesse vídeo, até porque eu estou gripado, testei negativo para Covid, é influenza, mas estou com a voz bastante afetada. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia e convido a você a se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, levar conhecimento e tranquilidade até as pessoas. Pois bem, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu aqui no canal, outros colegas que têm canais aqui no YouTube e cientistas do Brasil vêm alertando que era necessário o governo adotar medidas, porque era uma questão de tempo a varíola dos macacos chegar no Brasil, porque o Brasil não é uma bolha, o Brasil não é uma ilha isolada e imune do que acontece no restante do mundo. A varíola do macaco já está se espalhando pela Europa, Estados Unidos e Ásia, era inevitável chegar por aqui pela facilidade de intercâmbio de pessoas no mundo. Esse brasileiro que chegou da Espanha, onde há um foco muito forte de varíola dos macacos, manifestou sintomas, procurou ajuda médica e foi diagnosticado como positivo para a varíola dos macacos. Aí você me pergunta, o que é que o governo brasileiro pode fazer? Na verdade, a pergunta é o seguinte, o que é que o governo brasileiro poderia ter feito há 2-3 semanas atrás? Poderia ter intensificado o monitoramento em aeroportos, postos de fronteiras e portos, por exemplo. Poderia ter feito campanhas de esclarecimento da população, como evitar a varíola do macaco quando ela chegasse por aqui e, principalmente, poderia ter comprado um estoque regulador de vacinas contra a varíola humana que tem 85% de eficácia contra a varíola dos macacos. Estados Unidos, Reino Unido, outros países já compraram esse estoque regulador. Por quê? Esse passageiro que veio da Espanha veio num avião com outras pessoas. Essas outras pessoas que vieram nesse voo foram expostas num voo de 11 horas com uma pessoa contaminada com varíola. Essas pessoas devem rapidamente ser identificadas, isoladas, postas em quarentena, e se o Brasil tivesse estoque de vacina, essas pessoas deveriam ser vacinadas. Assim você cria uma barreira imunológica em torno do vírus e evita que ele se propague, ou pelo menos dificulta a sua propagação. Infelizmente, mais uma vez, essa história se repete de 2020 com a Covid-19. Mais uma vez, o governo brasileiro dorme no ponto e paga para ver. É importante que a população, então, compreenda o seguinte, que o vírus da varíola do macaco que está circulando é um vírus mais brando que tem uma letalidade de cerca de 1% dos casos. Por exemplo, quando comparado à Covid-19, que tem uma letalidade de 2,5%, tá? A letalidade é bem menor no caso da varíola do macaco, mas ela existe. Tá? Um outro ponto importante, esse vírus sofre muito menos mutação porque ele é um vírus de DNA, de uma longa cadeia de DNA, e essa longa cadeia de DNA é muito mais estável, por exemplo, que o RNA do coronavírus. Portanto, é um vírus de menor capacidade de mutação, esse vírus da varíola do macaco. Quais são os sinais e sintomas que você deve ficar alerta e procurar ajuda médica quando esses sinais e sintomas aparecerem? Bom, a pessoa de início tem indisposição, pode ter uma dor de garganta, febre, dor no corpo, ou seja, são sinais e sintomas muito inespecíficos. Mas 2 a 3 dias depois começam a aparecer pequenas manchas avermelhadas na pele, é o chamado rash cutâneo. Bom, quando aparecer essas manchinhas, elas começam a originar como se fossem pequenas espinhas, bolinhas, né? E essas bolinhas vão crescendo e viram pústulas, né? Cheia de pus. Então fica bem evidente o sinal da varíola. Pode ser mais intenso ou menos intenso nas pessoas, a depender da resposta imunológica produzida por cada uma delas. Um ponto importante, as pessoas que têm acima de 45, 50 anos de idade, muito provavelmente como eu, que tenho 53 anos de idade, foram vacinadas na década de 70 contra a varíola humana. E um estudo recente mostrou que essas pessoas estão protegidas contra a varíola. Isso é importante. Isso quer dizer que é um vírus que se transmite
de uma maneira mais lenta que o coronavírus, é um vírus que sofre menos mutação que o coronavírus, e é um vírus que vai encontrar aqui no Brasil cerca de 35% da população já vacinada e já com uma resposta imune contra ele. Portanto, eu acho que a varíola dos macacos não vai se transformar numa nova pandemia, não tem potencial para isso, mas tem potencial de se espalhar em pessoas mais jovens e causar problemas em pessoas mais jovens, com uma taxa de mortalidade de 1%, tá? Um governo responsável iria levar tudo isso em consideração, iria se antecipar para comprar vacinas, iria fazer campanhas de esclarecimento da população de como se proteger dessa doença. Entretanto, o governo fecha os olhos mais uma vez para essa realidade, negando os preceitos científicos, ok? Se você tiver contato com alguma pessoa que veio da Europa, veio de áreas onde está tendo surto de varíola dos macacos e essa pessoa manifestar algum desses sinais e sintomas, entre você em quarentena e caso você comece a manifestar algum desses sinais e sintomas, procure ajuda médica. Quanto antes você procurar ajuda médica, melhor. Existem remédios que os médicos podem utilizar para minimizar a evolução da doença varíola dos macacos nas pessoas. Bom, se há um ponto positivo nisso tudo, a medicina já conhece a varíola desde a antiguidade, ou seja, os médicos estão preparados para enfrentar. Vamos então monitorar, continuar atentos, não adianta fazer pânico, ter pânico em relação a isso, entrar em pânico em relação a isso, porque essa doença ela não vai, se Deus quiser, ter a mesma capacidade de disseminação que a Covid-19, mas toda atenção vale a pena. Forte abraço, se você gostou desse vídeo, compartilha, eu vou parando por aqui, porque a garganta não tá fácil. Forte abraço, até a próxima.